Oi amores, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês sobre o meu pós-parto. Vocês estão super curiosas para saber como foi minha recuperação, então eu espero muito que vocês gostem e vamos lá. Bom meninas, eu vou começar contando pra vocês desde lá do hospital. Assim que o Gustavo nasceu, eu levei os pontos, que foram 11 pontos, como eu já contei pra vocês, 6 por dentro e 5 por fora. Não senti nada porque eu ainda estava anestesiada. Então, depois de ter levado os pontos, eu fui para a sala de recuperação, onde eu fiquei mais ou menos lá umas 4 horas. E eles ficam checando a pressão, coração, ficam ali te monitorando e controlando tudo. O Gustavo ficou quietinho lá do meu lado, ele estava dormindo, não quis saber de mamar. A enfermeira tentou de tudo para dar mamar a ele não quis saber de mamar, ele queria só dormir. Então ele ficou quietinho ali. E o meu fluxo foi assim, logo após que eu saí da sala, foi bastante, gente. Eu sentia assim, parecia que eu tava fazendo xixi, sabe? Então, assim, eu sentia descer bastante e tava louca pra tomar banho. Não via a hora de tomar banho porque eu tava me sentindo super suja, tava terrível, eu queria muito tomar banho. E a enfermeira falou que só depois de 6 horas que eu podia tomar banho. Então eu fiquei lá nessa sala assistindo televisão, conversando com outras mamães que estavam ali e fiquei então lá por umas 4 horas. Bom, então eles me liberaram, né, pra eu ir pro quarto e a enfermeira veio apertar a minha barriga, que é assim, horrível, horrível, horrível mesmo. Eles apertam você e você acabou ali de ter neném, tá tudo doendo e elas vêm apertar a barriga. Então incomoda bastante. E aí depois, né, que ela me checou, ela falou que ia me liberar então pro quarto. Cheguei lá no quarto, a enfermeira veio apertar minha barriga de novo, gente, porque eu não sei. Falei com ela, a enfermeira já fez isso. Ela, não, eu tenho que apertar. Então veio apertar minha barriga de novo e foi bastante dolorido, né, porque eu tava bem dolorido. Cheguei no quarto e eu perguntei à menina que tava no quarto se eles não davam, né, que horas que eles iam passar para dar a medicação, porque eu tava começando a sentir dor nos pontos. Aí ela falou que já já eles iam passar e eu fiquei aguardando e assim, querendo muito ir tomar banho. O Gustavo continua dormindo e aí que a enfermeira chegou, depois de 6 horas, e falou, né, me chamou pra ir pro banheiro, que ela ia me ajudar a tomar o banho. Ela ficou lá na porta, gente, me vigiando. Eu tomei um banho super rápido. Ela falou, não demora, né, porque é perigoso. Então eu tomei ali um banho super rapidinho, mas assim, gente, nossa, que delícia. Depois que eu acabei de tomar banho, me senti limpinha, sabe? Nossa, não tem coisa melhor. Ela me ajudou a vestir a roupa, né, porque eu tava bem dolorida, ela me ajudou então a vestir a parte de baixo principalmente. E aí depois que eu acabei de tomar banho, eu fui então dar mamar pro preguiçoso do Gustavo, que tava dormindo. Ela me ajudou. E no outro vídeo eu vou contar sobre a amamentação pra vocês. Mas então eu dei de mamar pra ele e como eu tava começando a sentir as dores, gente, né, nos pontos, foi bem complicado sentar para dar de mamar pro Gustavo, assim, era terrível sentar, eu sentia bastante dor, então a enfermeira pediu, né, para eu deitar, dar mamar para ele deitada mesmo, e ela me ajudou, ele foi então mamou. E aí depois que eu dei de mamar para ele, chegou a hora da medicação, a enfermeira veio com a medicação e aí eu me senti super bem depois de ter tomado a medicação, porque assim os pontos estavam doendo bastante, estava incomodando bastante e depois que eu tomei a medicação, assim, eu fiquei muito boa, não parei, né, de sentir aquelas dores. Quarto, gente, eu tava com mais 2 meninas e uma tinha levado pontos, mas não o tanto que eu levei, ela tinha levado menos e a outra não tinha levado ponto. Gente, a que não tinha levado ponto, ela tava muito bem, muito bem mesmo, nem parecia que tinha tido neném. Ela sentava, ela deitava, assim, ela não precisava de ninguém acompanhando ela se ela não quisesse, gente, ela tava super bem. Já eu não conseguia sentar direito, eu tinha que sentar meio de lado, porque tava, né, cheia de ponto e tava tudo inchado, dolorido. E eu também tava bem dolorida, os braços e as pernas, gente, parecia que eu tinha levado uma surra, porque eu fiquei muitas horas em trabalho de parto e quando vinha as contrações eu apertava muito forte nos ferros, né, da cama
Então, assim, eu fiquei toda dolorida. Então, eu fiquei sentindo bastante mesmo dor, né, no corpo. Assim, eu me sentia toda dolorida. Então, para sentar era difícil, para deitar, para me levantar. Então, eu precisava muito da ajuda do Alan. O Alan ficou comigo lá no hospital. Então, ele me ajudava a pegar o Gustavo para eu dar de mamar. E ele me ajudava muito, muito mesmo. Então chegou o dia, né, de eu ir embora e eu tava super feliz de vir pra casa, eu tava super bem, eu tava andando, eu tava super bem, só mesmo sentindo um pouco de incômodo nos pontos, mas no mais eu tava super bem. Gente, quando eu entrei no carro pra vir embora, gente, eu achei que eu ia morrer de tanta dor. Rua, gente, para chegar até aqui em casa, principalmente a do hospital, era cheia de buracos e relevos e assim, o carro passava e parecia, gente, que tava tudo batendo assim dentro de mim, sabe? Tava tudo doendo e juntava com a dor dos pontos e foi terrível até a chegada aqui em casa. Foi horrível, horrível mesmo. Então cheguei aqui em casa e eles me passaram, né, medicação para eu continuar tomando em casa. Continuei tomando, só que os pontos incomodam muito, 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 muito mesmo, gente. Assim, eu acho que, como eu disse pra vocês, a minha recuperação foi boa, porque eu não tive, assim, problemas com os pontos de inflamação, nem nada, sabe? Só que é horrível, gente. A primeira semana, então, é terrível, eu não conseguia fazer nada, 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 nada. E é bem engraçado que quando eu ia espirrar ou tossir, doía tudo por dentro, gente. Nossa, era uma dor terrível. Então, quando vinha assim aquela vontade de espirrar, eu já falava com a minha mãe: só porque eu tô com dor eu tenho que espirrar, sabe? É terrível quando você vai espirrar, assim, dói tudo. Então, a minha mãe fez uma coisa também que é muito bom, que eu vou indicar pra vocês, se caso vocês quiserem, é o chá de folha de algodão, gente. Me ajudou demais na cicatrização dos meus pontos. Eu tomava 2 banhos de manhã e à noite, então eu banhava e tomava o chá também. Eu banhava com chá morninho, né? Assim que eu acabava o banho, eu banhava os pontos e à noite também eu banhava. Então, assim, foi o que me ajudou muito, o chá de folha de algodão. Além do medicamento, né, foi o que ajudou, assim, cicatrizar os meus pontos. E outra coisa também que ajudou demais, eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, foi esse antisséptico aqui. A minha prima chegou aqui em casa e eu tava, assim, mal conseguindo andar, assim, é horrível, né? Porque eu levei muitos pontos, então eu quase não conseguia andar direito, tava tudo inchado. E ela falou: compra um antisséptico, ele tem um anestésico nele e assim, é muito bom. Minha tia comprou e me indicou. E aí eu comprei esse antisséptico aqui, ele é para ferimentos em geral, alívio da dor, com anestésico, combate os germes causadores de infecção. Então, indico para vocês. Então, os primeiros dias aqui em casa foi com a ajuda da minha mãe. A minha mãe me ajudou demais, gente, porque eu não conseguia fazer nada, como eu disse pra vocês. Era difícil até de andar, era horrível, gente, porque imaginem, você tá com os pontos, bastante pontos, sangrando e ainda tem que usar o absorvente. Então, assim, é terrível, horrível mesmo. Tinha dias assim que eu até chorava, porque incomodava, era muito ruim. E eu continuei tendo a ajuda dela e do Alan em casa, à noite principalmente, quando o Gustavo acordava para mamar, o Alan me ajudava a pegar ele, e ele dormiu aqui no quarto comigo, então o Alan pegava, me dava, eu dava de mamar, o Alan colocava para rotar, porque era difícil de eu levantar, de eu me deitar, assim, incomodava um pouco, sabe? Sentia um pouco de dor, e para ficar sentada para amamentar era terrível, terrível. Diversas vezes eu dei mamar deitada. A minha médica falou que não é assim legal você dar mamar deitado, né, pro bebê, mas diversas vezes eu dei mamar deitado pro Gustavo porque eu sentia muita dor nos pontos para ficar sentada, incomodava muito, muito, muito. Então eu tive a ajuda da minha mãe aqui, gente, para fazer absolutamente tudo nas 2 primeiras semanas, que foram as semanas que eu fiquei com sangramento.
eu tive a ajuda da minha mãe para fazer tudo. A minha mãe me ajudava até vestir a roupa assim depois do banho, porque para eu me abaixar assim eu sentia um pouco de dor. E minha mãe me ajudava a vestir a parte de baixo depois que eu tomava o banho. E foram assim as 2 primeiras semanas que eu fiquei com sangramento. Depois foi melhorando, eu fui conseguindo fazer mais coisas. Mas eu conseguia dar banho no Gustavo, eu conseguia fazer tudo, gente. Eu só não conseguia sentar direito e fazer assim coisas que eu tinha que abaixar, e nem era bom também, né? Porque eu tinha que ficar mais quieta. Mas eu sou uma pessoa muito elétrica, eu quero fazer os afazeres de casa e minha mãe ficava brigando comigo o tempo inteiro. Vai deitar, menina, que eu faço as coisas, sabe? Então, depois eu comecei a fazer as coisas de pouco a pouco, mas assim, coisas leves, gente. Como ajudar a minha mãe, fazer almoço, eu arrumava o quarto, né, colocava as coisas no lugar, dobrava, colocava tudo no lugar. Eu só não fazia coisas pesadas de ficar abaixando, pegar peso principalmente, então isso eu não fazia. Mas no mais eu comecei a fazer as coisas e aos poucos foi melhorando os pontos. E eu não me lembro certo com quantos dias caiu meus pontos, meninas, mas eu acredito que foi com mais ou menos uns 15 dias, uns 15 dias. Eu acho que com 15 dias começou a cair os pontos e no máximo 20 dias já tinha caído todos. Eu acho que foi mais ou menos isso. Quando os pontos estão sarando, meninas, repuxa assim bastante, é horrível, horrível. Você sente umas fincadas assim, repuxando. E aí, quando os meus pontos estavam assim cicatrizados, né, tava bem melhor, eu tava andando, eu tava sentando bem melhor. O Gustavo tava com cólica, e aí eu tava dando de mamar pra ele e ele pressionou a gengiva no meu peito, assim, bem forte. Na hora que veio a dorzinha, ele pressionou, gente, repuxou todos os meus pontos, assim. Eu comecei naquele dia a sentir bastante dor, mesmo tomando remédio, mesmo fazendo, né, banhando e tudo, eu comecei a sentir bastante dor, porque repuxou todos os pontos. E aí ficou eu sentindo dor à noite e no outro dia todinho sentindo dor. Depois voltou a sarar novamente e aí os pontos caíram. Então, gente, foi mais ou menos isso meu pós-parto. Eu considero que foi bom pelo fato de não ter inflamado os pontos nem nada. Mas, gente, realmente, você que leva ponto, é bem mais difícil assim a sua recuperação. Porque se eu não tivesse levado ponto, gente, eu acho que eu estaria assim, normal, nem ia parecer que eu tinha tido neném, sabe? Eu só fiquei mal por causa dos pontos que incomodavam muito, principalmente para sentar. E outra coisa que aconteceu comigo, assim, super engraçada, eu não entendi. Vocês sabem que durante a gravidez eu não inchei, eu dei uma inchadinha de leve nos pés, eu cheguei a comentar com vocês nos diários, mas não foi nada demais, assim, logo passava. E aí eu não inchei nada. Lá no hospital todo mundo ficou assim, de bobeira comigo, porque eu não tava nada inchada, nada. Só tinha barriga mesmo. E eles achavam super engraçado, né? As meninas lá estavam todas inchadas, super inchadas, e eu nada de inchaço. Bom, cheguei aqui em casa, se passou mais ou menos uns 5 dias e o meu pé virou uma bola, gente. E é engraçado porque foi somente o pé esquerdo que inchou muito. O pé direito ele deu uma inchada, mas não doía nem nada. Já o meu pé esquerdo, gente, ele virou uma batata. Ele assim ficou super inchado e doía muito para eu andar. Então assim o pé ficou super inchado, bem dolorido. E eu vi, né, que o meu inchaço eu acho que tava por dentro. E aí foi liberando aquele inchaço ali, né? Mas foi mais ou menos, eu fiquei inchada mais ou menos uns 7 dias com o pé inchado assim. E depois passou também, voltou tudo a normal. Bom, meninas, eu acho que eu contei tudo pra vocês, eu acho que eu não esqueci de nada. Se eu tiver esquecido de falar alguma coisa, comenta aqui abaixo que eu respondo, né? Tiro a dúvida de vocês. Mas no mais é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!